Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam... Oi, eu sou a Paula Carvalho e esse é Pensar o Presente. Histórias de um museu em transformação. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o nosso segundo episódio. Se você ainda não ouviu o primeiro, vai lá. Acho que vai fazer mais sentido começar pelo começo. Bom, Rodrigo, falando em começo, eu vou começar esse episódio contando um caso de infância, da infância da minha mãe, que envolve formigas. Eu também tenho uma história de infância que envolve formigas. Quando a minha mãe era criança e passava férias em Atibaia, no interior de São Paulo, ela, o irmão dela e uns amigos resolveram montar um foguete caseiro, usando pólvora que eles compraram numa loja da cidade. Um belo dia eles quiseram incluir um tripulante no foguete. Uma saúva, aquela formiga grande, bojuda. Minha mãe até montou um paraquedas bonitinho para ela. A minha história não é tão científica, mas também é com saúva, a saúva fêmea, que a gente chama de tanajura. Eu era criança e morava em Manaus, depois voltei a morar no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu fiquei impressionado na primeira vez que eu vi alguém fritando tanajuras numa frigideira, para comer. Confesso que eu preferi não experimentar. A saúva da minha mãe não foi pro fogão, mas foi colocada no bico do foguete. Aí eles acenderam a pólvora e o foguete foi pro céu. E não é que o paraquedas abriu direitinho? Enquanto isso, a saúva da minha infância ia pro óleo. Depois eu fui saber que comer formiga é bem comum em várias partes do Brasil, tem a ver com culinária indígena. Inclusive é uma boa fonte de proteína. Mas às vezes a formiga é vista como vilã. O Macunaíma, o herói sem caráter do Mário de Andrade, tem a frase: pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. E essa história de formiga vilã do Brasil vem de antes, com Saint-Hilaire, um naturalista francês que passou por aqui no século XIX e cunhou a frase famosa: ou o Brasil acaba com as saúvas, ou as saúvas acabam com o Brasil. Os formigueiros eram uma ameaça para as plantações de café no Vale do Paraíba. Na literatura também, o Policarpo Quaresma, personagem do Lima Barreto, sofria com uma praga de saúvas no sítio dele. Eu prefiro a formiga astronauta da minha mãe, com paraquedas lá nas costas. Ou uma formiga com um vestidinho rendado, de saia, uma gola alta, até um chapéuzinho. Aí você já tá inventando, Paula. Não tô não, e pode acreditar, isso tem tudo a ver com o Museu do Ipiranga. Hoje a gente vai falar de um dos objetos mais curiosos do museu, as formigas vestidas. E o passeio vai muito além disso. A gente vai refletir se os objetos têm gênero, se eles têm classe social, se eles estão ali só para o público ver ou se eles também podem ser tocados. A ideia é discutir como o museu pensa o seu acervo. Episódio 2: Doces Memórias. Eu já tinha ouvido falar das formigas vestidas desde 2010, porque eu cursava História e tinha uma disciplina optativa dentro do Museu do Ipiranga que falou delas. Eu fiquei um pouco obcecada por esse objeto. Ele não estava em exposição no museu, então eu só tinha visto as fotos. Agora, em 2025, eu finalmente consegui ver as formigas em carne e osso. Carne e osso. Ah, você entendeu, né? Mas sério, eu fiquei emocionada. Foi numa visita que eu fiz a uma das casas que guardam a reserva técnica do museu. O acervo total tem uns 400 mil objetos, mas só 4 mil estão em exposição. É muita coisa, né? E é o caso das formigas. São 2 formigas. Como elas estão vestidas, elas ficam na área de acervos têxteis. Ficam embrulhadas num papel especial dentro de uma caixa branca meio grande, com o interior forrado de polietileno. Tem também a caixinha onde elas ficavam originalmente, parecida com uma caixa de fósforos, que tem um rótulo verde. Mas agora eu acho que quem tá ouvindo tá querendo saber. Como é que é a roupa delas, afinal? Bom, primeiro elas são maiores e bem mais estranhas do que eu imaginava.
Elas têm 5 centímetros, o que é muita coisa para uma formiga. Elas estão vestidas com um corpete branco. As mangas de renda são curtas e bufantes. Tem uma saia de renda branca com 3,5 centímetros, com um fio vermelho na borda. Nos pezinhos, elas usam sapatilhas e meias brancas longas, com um pequeno arremate amarelo junto com um fecho. Parece que elas estão dançando balé. Você falou 5 centímetros, eu já fiquei visualizando aqui porque é muito grande mesmo. Fui até pesquisar aqui, a maior saúva é a rainha, que mede 3,5 centímetros. Mas tem um artigo que foi publicado nos Anais do Museu Paulista, que é a publicação acadêmica do museu, que ajuda a explicar essa formiga gigante. Tem um trecho que diz assim: ao invés de formigas vestidas na acepção da palavra, essas figuras femininas não passam de pequenos bonecos de pano nos quais foram fixadas determinadas partes do corpo de uma tanajura. Pois é, Rodrigo, eu também demorei um pouco para entender o que era aquilo ali. Na real, são partes de formigas junto com um corpo que tem características mais humanas, com tórax, pernas. Por isso que você falou pezinhos e não patinhas. Exato. É uma espécie de inseto Frankenstein. Só a cabeça e os braços são realmente partes de um inseto. Mas agora vai ficar ainda mais estranho, porque a cabeça e os braços nem são a cabeça real e os braços reais das formigas. São outras partes do corpo. Os braços da boneca são formados pelo fêmur, pela tíbia e pelo tarso das patas da tanajura. A cabeça, na verdade, é o tórax e as coxas da formiga. O conceito de Frankenstein foi redefinido com sucesso aqui. E elas só ficam em pé porque tem um prego segurando. Dá pra ver a parte redonda do prego na cabeça. Elas eram vendidas dentro de uma caixinha. E na tampa da caixa tem um rótulo com essa inscrição: Formigas tanajuras vestidas. Único depósito. São Paulo, Brasil. Com Z. Casa Jules Martin. Jules Martin foi o arquiteto que ficou conhecido por desenhar o primeiro viaduto do chá, que era de ferro, no centro de São Paulo, né? Esse mesmo. Mas ele também tinha uma loja que vendia esses casais de formigas. E faz sentido elas estarem no acervo do museu, porque no final do século XIX, essas formigas vestidas eram uma espécie de souvenir, uma lembrancinha bastante ligada à cidade de São Paulo, já que as formigas eram usadas para fazer presépios nos arredores da cidade e eram comidas por habitantes de São Paulo ainda no século XIX. E esse hábito chegou até a metade do século XX, nos bairros mais afastados do centro. As formigas do museu eram de um homem chamado Ibrahim Carneiro da Cruz Machado. Ali por 1880, ele estava se formando na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e comprou na loja do Jules Martin para dar de presente para a noiva. Eu sei que é difícil fazer essa conta, mas você tem ideia de quanto custava esse casal de formigas? Olha, ele vendia 2 formigas por 32 patacas, que era um pouco mais de 10 mil réis. Só para a gente ter uma ideia de quanto isso valia na época, o preço de um boi em 1886 ficava entre 22 mil e 34 mil réis. Então era caro, né? Quase metade do preço de um boi. O Jules Martin deve ter faturado um bom dinheiro com as formiguinhas Frankenstein. Sim, e nem foi ele que inventou as formigas vestidas. Sabe essa história das tanajuras fritas em Manaus? Então, o que você sabe é que mulheres de classes mais baixas, inclusive escravizadas, vendiam tanajuras tostadas para comer. E elas vestiam as saúvas como bonecas, para atrair a curiosidade de quem passava na rua. Olha, então as formigas vestidas surgiram como uma estratégia de marketing. E antigamente tinha muito esse hábito de vender animais empalhados como souvenir, né? As chamadas excentricidades zoológicas. E elas entraram no acervo quando o Museu do Ipiranga ainda era um museu de história natural. Pois é, vale lembrar exatamente isso. O Museu do Ipiranga começou como museu de história natural. Ele tinha coleções zoológicas com muitos animais empalhados, inclusive insetos. Essas coleções da fauna foram para o Museu de Zoologia, que foi aberto em 1939. Aliás, quem visita o Museu do Ipiranga pode sempre dar um pulinho no Museu de Zoologia. Ele fica num prédio bem pertinho. Isso mostra que a própria natureza do museu vai mudando com o tempo. E é disso que a gente está falando aqui no podcast.
que o piano também consagrou a área de cultura material como sendo importante para o museu. Essa é a Vânia Carneiro de Carvalho, professora do Museu do Ipiranga. E o piano é o Ulpiano Bezerra de Menezes, que dirigiu o museu de 1989 a 1992. Foi em 89 que o museu passou a ser oficialmente um museu de história e cultura material. Algo que é uma vocação de museus, porque a gente acumula um tipo de documentação que outras instituições não acumulam, que são objetos. E esses objetos não equivalem à cultura material. A cultura material você pode pensar a materialidade de uma maneira ampla e com muitas fontes. Mas o museu tem essa fonte especial que dá informações específicas que outras fontes documentais não dão. Então, o museu é um lugar interessante porque ele acumula objetos que não são só para ir para uma exposição, numa difusão cultural. A exposição faz parte de um ciclo curatorial que é todo solidário. Então, desde a entrada do acervo, política de aquisição, política de documentação, né, de catalogação, política de conservação, pesquisas e vários tipos de extroversões, a principal exposição passa a ser regido por esse conceito solidário, né? Cultura material é o conjunto de bens físicos que ajudam a pensar sobre a história e a identidade de uma sociedade. Obras de arte, monumentos, ferramentas, utensílios, roupas. O próprio edifício onde está o Museu do Ipiranga faz parte da cultura material da sociedade. São coisas que a gente consegue tocar, ver e sentir. As formigas vestidas fizeram parte da cultura material da sociedade paulista do final do século XIX. O fato de serem vendidas como lembrancinhas diz muito sobre os hábitos de consumo daquela época. Hoje é difícil encontrar formigas sendo vendidas como objeto exótico ou como petisco em barraquinhas de rua. Os objetos têm o poder de nos ajudar a contar histórias. Por isso eles fazem parte dos acervos dos museus. Então agora, imagina aí um caminho de formigas, porque a gente vai atrás de um objeto, digamos, mais doce. A gente abriu esse episódio contando memórias de infância, né? Quando eu era criança, eu comia muita bala. Porque criança é que nem formiga. Adora doce. Engraçado, eu nunca fui muito de doce, mas eu fiquei muito obcecado com duas balas específicas. Primeiro a bala soft, que era uma bala meio assassina, né? Ela era muito lisa, a criança engolia e como ela era redonda, ficava presa na garganta, um horror. E depois eu fiquei viciado numa bala daquelas mastigáveis de morango, de framboesa, sabe? A minha preferida era uma de cereja. E eu também sempre tive um fraco por bala de hortelã. Até hoje, de vez em quando, eu como. Uma coisa que eu lembro muito é que essa bala mastigável, quadradinha, como ela era mais macia, era difícil de abrir. Imagina no calor do Rio de Janeiro, a bala derretia, o papel grudava, às vezes você até comia um pouquinho de papel, quem nunca. Mas eu já desconfio por que é que você puxou esse assunto das balas. Isso também tem a ver com o museu, né? Pois é, quando eu comecei a trabalhar no educativo do Museu do Ipiranga, em 2010, tinha uma exposição só de papéis de bala. Para ser mais precisa, eram 206 papéis de bala que faziam parte de uma coleção com 5.256 rótulos e embalagens que foi doada por um colecionador. Tinha de tudo, bebidas, caixas de fósforos. E essa parte da coleção, a dos papéis de bala, estava sendo exposta numa sala pequena, que ficava à direita da escadaria interna do museu. Aquela escadaria que a gente falou no primeiro episódio. Hoje essa sala não existe mais, porque depois da reforma ela virou uma passagem para o elevador. Eu lembro que eu gostava de entrar nessa sala e ficar admirando aqueles papéis coloridos, os desenhos, os nomes dos doces. Tinha desde a embalagem do chiclete Ping Pong até os chocolates Saturno e a bala Chita, que tem um macaco desenhado no rótulo, que era a Chita do Tarzan. É uma coleção bastante rara mesmo, de uma categoria chamada papéis efêmeros. Papéis que não foram feitos para durar muito tempo. Por que é que alguém guarda um papel que geralmente vai para a lata de lixo muito rápido? Eu sempre gostei de tudo que envolve as artes do desenho, né, no seu sentido mais amplo, não só o desenho como linha gráfica, né, mas o desenho como a estruturação de uma ideia. Rodrigo, eu acho que a resposta para a sua pergunta começa aí. Esse que a gente ouviu é o Egídio Colombo Filho,
no documentário Imagine um Mundo Sem Rótulos, da Ana Carolina de Moura Delfim Maciel. Ele era arquiteto de formação e depois virou professor de História da Arte. Nos anos 70, ele começou a montar aquela coleção de rótulos que me deixou encantada no Museu do Ipiranga. Eu comecei a perceber que havia toda uma série de informações, né, que poderiam ser extraídas e utilizadas e lidas e interpretadas a partir de uma simples embalagem, a partir de um rótulo, a partir de uma etiqueta. E ele tem razão quando diz que os rótulos são muito importantes para o nosso dia a dia. Ele conta sobre uma experiência que fizeram uma vez na Suíça, que tiraram todos os rótulos dos produtos num supermercado. Ficava todo mundo perdido, né? Isso foi me intrigando e aos poucos também eu fui percebendo que havia, né, determinados produtos que tinham rótulos lindos, né, assim, coisas lindas de época, assim, chocolates com imagens, né, bacanas, super lindas da Europa, figuras femininas, os rótulos de vinho com os castelos, quer dizer, era um mundo gráfico assim todo cheio de interesse para mim. Eu achava... A coleção do Egídio começou com um objeto bem icônico. Talvez você que está ouvindo aí reconheça. Começou com um rótulo de chiclete Adams, uma caixa de chiclete Adams que tinha o C, que era uma letra gótica, e parecia aquelas iniciais góticas dos incunábulos lá, das iluminuras, né? As iniciais góticas, né? Para começar um capítulo de um texto sagrado. Isso é o máximo. Então veio a amarela, depois veio a verde. E o Egídio nunca mais parou. Ele foi juntando o rótulo de bebida, que na época era mais fácil de tirar das garrafas, e a coleção foi crescendo. Todo colecionador começa assim, ele começa inocentemente, né? E depois vira uma mania. Essa é a Solange Ferraz de Lima, professora do Museu do Ipiranga. Ela contou pra gente que a coleção do Egídio foi parar no museu depois que ele viu na TV uma entrevista com a Raquel Gleiser, que foi diretora da instituição entre 1999 e 2003. Ela falou na ocasião que o museu aceitava vários tipos de materiais do cotidiano. Ela estava dando uma entrevista falando da política do museu, que o museu tinha interesse nesses materiais e tal. E são esses materiais visuais que não tem muito lugar em museu de arte. Então, se for uma embalagem premiada pelo design, tudo bem, vai estar lá, museu de design. Mas é aquilo porque é autoral, né? Só que a coleção foi crescendo demais, porque isso é sempre também uma coisa que acontece muito com o colecionador. Tem uma hora que a coleção quase te engole, você começa a viver para ela. E ele queria tratar, ele estava vendo que ele não estava conseguindo tratar. Alguns papéis são muito frágeis, né? Papel de bala e tudo. E ele viu essa entrevista da Raquel e levou lá, resolveu doar. E nos doou. E a gente fez um tratamento top nela. Higienizou tudo, planificou, catalogou toda a coleção. E é uma coleção espetacular, porque ela tem os papéis de bala e a exposição que você viu quando você trabalhou lá. As pessoas deliram, né? Porque quem não acha o máximo ver a bala que você comeu quando você tinha 5 anos exposta, né? A Solange fez a curadoria da exposição dos papéis de bala junto com o Chico Homem de Melo, professor de design na FAUSP. Ela também explicou pra gente a importância histórica de uma coleção como essa. Agora, é muita informação sobre design brasileiro que tá ali, de várias épocas. Imagina, a gente tem as embalagens de cigarros que nem existem mais. Quem que fez aquilo? Você não tem quase autoria. Então, quando eu fiz a exposição com o Chico Homem de Melo, que foi bárbaro, trabalhar com ele, que é uma sumidade nesse campo de história do design do Brasil, foi muito interessante. Agora a gente está recebendo uma de caixas de fósforo. Então, é uma coleção que ela pode ser tratada para entender a história do design, para entender temáticas. Então, assim, os rótulos de cachaças, com mulheres e cana, né? Representação das mulheres nesses rótulos, sabe? Você tem N entradas, né? Desde a entrada mais tradicional, que seria estudar a história do design mesmo, até o que é acionado ali como imagem dentro desse universo do imaginário. Para vender para criança, por exemplo, né? O que é, quais são as cores para vender para criança, né? Então tem 1000 entradas. É uma coleção também dessas que essas veio também de presente, assim, sabe? Voltando para o Egídio, no trabalho de conclusão do curso de arquitetura em 1978, ele fez um estudo da relação entre a imagem, o comércio e o rótulo. Era também uma reflexão sobre os gostos da época de cada embalagem.
memórias infantis e produtos infantis, né? Uma memória fortíssima que eu tenho é justamente do caramuru, né? Esse índio aqui fez parte da minha infância total, né? Com muitos sacrifícios, às vezes. O meu pai nem tinha, assim, muitas condições, mas ele adquiria fogos de artifício porque ele fazia questão de, na noite de São João, no quintal de casa, acender os fogos. E eu achava lindo, né? Nesse trecho do documentário, o Egídio mostra umas embalagens dos fogos de artifício Caramuru. Essa marca surgiu há mais de 100 anos na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo. Caramuru é um nome em tupi, como ficou conhecido o explorador português Diogo Álvares Correia, que naufragou na Bahia no século XVI e passou a viver com os indígenas. Mesmo o caramuru não sendo indígena, a imagem de um rosto indígena no rótulo pegou. Para quem nunca viu, vou contar como é essa imagem. É um círculo com fundo amarelo e o rosto de um homem olhando para o lado. A pele também é amarela. Ele tem cabelos escuros, longos e lisos e uma faixa vermelha na cabeça. Em cima da cabeça tem um cocar amarelo, vermelho e azul, como os utilizados por indígenas da América do Norte. No fundo amarelo do cocar está escrito Fogos. E logo abaixo desse rosto tem o logotipo da marca com o nome Caramuru em letras brancas dentro de uma faixa azul. Tem uma parte da coleção do Egídio só com representações indígenas nas embalagens. Faz sentido uma coleção assim estar no museu. Porque pelos rótulos dá para pensar desde história do design até como a imagem de alguns grupos circula na sociedade. Os indígenas, por exemplo. Uma imagem bem estereotipada, diga-se de passagem, e que nem é tão ligada com a nossa realidade como essa do caramuru. De toda forma, essa inclusão dos indígenas era uma maneira de incentivar o público a consumir produtos feitos no Brasil. Uma coisa bem patriota, como se a marca quisesse dizer: ó, a gente é brasileiro, não é um produto vindo de fora, não. Algumas embalagens tinham um design bem sofisticado. O Egídio mostra no documentário um rótulo desses fogos de artifício que é horizontal, mais comprido. Do lado esquerdo tem essa mesma imagem do caramuru e do lado direito uma moça de pele branca e cabelos amarelos. Ela está com um bastão vermelho na mão e desse bastão sai uma chama vermelha e amarela em direção a um céu azul escuro. No céu dá para ver várias explosões de tamanhos diferentes, amarelas, vermelhas e brancas. A embalagem é tão extraordinária quanto os próprios fogos, né? Assim, a tentativa de você preservar algo tão efêmero quanto os fogos em si, né? Então, isso aqui fez parte da minha vida. A tentativa de você preservar o tão efêmero quanto os fogos de artifício. Essa fala do Egídio pode servir tanto para o desenho dos fogos quanto para a própria coleção dele. Uma coleção de papéis efêmeros. Isso também vale para os museus. O acervo é uma tentativa de captar as transformações das sociedades. Conforme as sociedades vão mudando, os museus também vão mudando. E os objetos produzidos pela sociedade também. Da mesma forma que a interpretação que a gente faz deles. Quem pode usar aquele objeto? Quem não pode? O que o objeto nos permite dizer sobre as representações de gênero daquela sociedade, por exemplo? Aliás, objeto tem gênero? Eu trabalhei com essa ideia de que a noção de feminilidade e masculinidade se constroem dessa forma, utilizando objetos, utilizando o espaço da casa. Aqui de novo a professora Vânia Carneiro de Carvalho, do Museu do Ipiranga. Lembra das formigas vestidas? Apesar daquela aparência meio Frankenstein, elas parecem bonequinhas, são delicadas. Dentro dos conceitos e preconceitos da nossa sociedade, é um objeto visto como feminino. Não é por acaso que aquelas formigas do museu foram compradas por um homem e dadas de presente para uma mulher, né? A noiva dele. A Vânia é curadora da exposição Casas e Coisas, que reúne objetos de trabalho e decoração de residências paulistas nos últimos 150 anos, como louças, utensílios de cozinha e objetos de escritório, tanto de elite quanto de classes mais baixas, desde móveis até aqueles bibelôs de porcelana, sabe?
E eu tentei, então, explicar como é que se constitui a identidade feminina e a identidade masculina nesse espaço tradicional, dentro dessa visão tradicional. O corpo feminino, como a ornamentação, ela está no corpo e ela se difunde pelos espaços da casa. E que são naturalizados. Por quê? Porque você tem nessa ornamentação muito recorrente, até os dias de hoje, o uso de pequenos animais na decoração. Então, coelhinho, insetos, flores, todo tipo de galhos, flores, objetos orgânicos, mechas de cabelo. Então tem uma parte da exposição que mostra essa função de rememoração que cabe à mulher, construir a biografia da sua família, coletar relíquias da família, dentinhos. Hoje é o cordão umbilical, que eu acho que é... A professora também estudou as fotografias como um modo de estabelecer as diferenças entre o masculino e o feminino. Aí eu voltei para as fotografias de outros retratos para entender por que a mulher aparece quando existe um casal em que alguém senta. É o homem que senta e a mulher fica em pé. Então eu comecei a pensar noções de conforto. Esse espraiamento da decoração que chega dessa decoração de elementos da natureza, mas artisticamente representados e tal. Acho que isso tem a ver com o rococó do final do século XVIII. E por que a mulher está em pé e o homem está sentado? Ele está sentado porque é um reconhecimento da sua autoridade e do seu direito ao descanso no espaço da casa, no lar, né? Então, é o homem que senta. Hoje, isso está completamente fora do nosso entendimento, porque parece uma coisa muito rude, né? Falta de educação. Mas isso era uma deferência. O que acontece, você pode sair desses retratos de estúdio e analisar a poltrona, por exemplo. A primeira sala da exposição Casas e Coisas tem objetos considerados femininos. Muita louça, muitas flores, folhas, objetos da casa mesmo, coisas de banheiro, de costura. Tem fotos com propagandas, cartões postais, xícaras, broches, pires e até caixinhas que guardam dentes de leite de crianças. E os objetos ligados aos homens? O que tem na exposição sobre o ideal de masculinidade? Aí são objetos que têm a ver com trabalhos mentais. Artigos de escritório, canetas, cadeiras, pesos de papel, tinteiros, máquinas de escrever, relógios. E tem muito cinzeiro, porque fumar era visto como uma coisa muito masculina. Tem também troféus, medalhas, objetos do esporte, armas de fogo, facas, que geralmente são relacionadas com força e com a virilidade. E se as mulheres têm uma vitrine só com passarinhos, os homens têm uma só com imagens de cavalos. Pensando bem, tem até marca de roupa masculina que tem o cavalo como símbolo, né? Agora que eu tô entrando na última sala, aqui fala bastante do trabalho da cozinha. Diferentes objetos utilizados na cozinha, como talheres, panelas, eletrodomésticos e muitos outros. Essa sala é uma das minhas preferidas. Tem uma vitrine gigantesca com uma coleção de batedeiras e liquidificadores, além de objetos para armazenar comida. Potes, caixas, geladeiras que não eram elétricas. Nas paredes tem um monte de propaganda antiga. Eu nem preciso falar, né? É uma sala que só tem imagens de mulheres. É bem um reflexo de como pensava a sociedade, né? Essa exposição faz a gente pensar nisso. Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui, de pensar se um objeto é masculino ou feminino. Um objeto bem banal, uma caneta. Na exposição, a caneta tá lá naquela sala dos objetos masculinos. Mas por quê? Ela estava ali naquele contexto dos objetos de escritório, né? De trabalho intelectual. Ela serve para escrever, para assinar documentos, para anotar pensamentos. Esse é um papel historicamente atribuído ao homem. E até hoje, a caneta também é um objeto de luxo para ser dado de presente para homens. É tipo uma joia masculina. Tô falando dessas canetas caríssimas, né? Não de uma Bic comum. Pois é, só que isso me lembrou outra coisa. A Bic chegou a lançar nos Estados Unidos uma linha de canetas chamada Bic para ela. Eles diziam que eram canetas planejadas para se adaptar às mãos das mulheres. As cores eram rosa e roxo. Isso não faz muito tempo, não. Foi em 2012. Muito recente. É como se as canetas consideradas normais fossem para homens, então vamos criar uma específica para mulheres. É algo que indica que essas convenções de gênero permanecem, né? O trabalho intelectual vinculado ao homem, o trabalho doméstico vinculado à mulher. A gente sempre tem um vínculo meio biográfico com as coisas que a gente escolhe, né?
A gente, no fundo, está buscando explicar algumas coisas das nossas vidas. E eu me perguntava por que as mulheres, ainda, mesmo aquelas que têm responsabilidades fora de casa, filhos, por que ainda hoje a gente ouve a frase do companheiro, do marido, eu vou ajudar você aqui hoje, eu vou lavar a louça para você, sabe? Essas coisas assim me deixam muito perplexas e a gente sente como é estrutural, né? Essa sociedade androcêntrica, né? E foi isso que me moveu, porque eu queria estudar essa visão muito tradicional de gêneros complementares, né? Então a mulher complementa o trabalho do homem, mas ela está reservada à área privada da casa, né? Um trabalho não remunerado, todas as questões que a gente ainda discute hoje. E eu sabia que existia uma bibliografia bastante relevante sobre esse processo que se dá no século XIX, com a ascensão da burguesia, com a urbanização, formação das famílias nucleares, a formação das subjetividades dentro de casa, né? O espaço doméstico é um lugar para isso. Então, a minha abordagem, o que ela tem de inovadora, é que eu não ia me basear em discursos sobre qual é o lugar da mulher, mas eu queria demonstrar que é a prática dentro da casa, utilizando os objetos da casa desde pequeno, que enraiza esse tipo de divisão e enraiza de uma maneira inconsciente. Ou seja, o modo como os objetos circulam passa ideias sobre qual o papel dos homens e das mulheres que se quer determinar, inclusive reforçando essa ideia binária dos gêneros, mas não só o gênero. Isso vale também para as diferentes classes sociais. Por isso faz tanto sentido que objetos do cotidiano estejam no museu. E eu acho que uma das minhas contribuições é trazer para o museu objetos de uma gama social muito variada. Porque um dos meus interesses na pesquisa era verificar se aquilo que foi constituído, a família nuclear, os espaços especializados, que têm uma configuração muito clara, de pessoas que têm muito dinheiro também, eu queria saber se esses valores tinham aderência em outras classes sociais. A Vânia explica como objetos das elites acabam se transformando e ficando mais populares. Então eu trouxe para o museu muitos objetos que não são objetos das elites. Eu acredito que esses valores que foram cultivados nas elites e tal, eles são adotados por estratos sociais mais populares porque a indústria barateou a matéria-prima e ela reproduziu determinados tipos de objetos com ornamentação, inclusive, específica, que nos faz pensar como que uma mulher, por exemplo, que trabalha fora, que não tem dinheiro, que não aprendeu a fazer renda ou qualquer tipo de bordado, ela pode trazer esses elementos para sua casa comprando uma toalha de renda de plástico. É lógico que há uma atualização desses valores, né? Mas isso, para mim, é uma questão muito importante. Então, a gente passa do bordado à mão, a gente passa do bordado à máquina e a gente passa do bordado impresso totalmente, como em outra matéria-prima barata. Então, eu acho que a minha contribuição no museu ao longo de tantos anos foi investir fortemente na aquisição de objetos domésticos, e objetos domésticos que têm um amplo espectro social, e é por causa de determinadas características que o mercado foi trazendo, como esse barateamento dos objetos e a recuperação desses ornamentos, que isso também vai adentrando, se verticaliza, né? Vai adentrando todos os estratos sociais. Isso também diz muito sobre como um museu vai transformando o seu acervo. No caso do Museu do Ipiranga, eu sempre tive uma ideia de que era um museu voltado para as elites paulistas. No início era bem assim mesmo, Rodrigo. E mesmo quando virou um museu de história e cultura material na década de 90, o foco do acervo era de objetos de elite. Mas depois esse foco foi se abrindo. Nessa época, o Museu do Ipiranga vivia basicamente de doações de famílias que queriam ver suas vidas privadas nas vitrines de um museu. E eram famílias da elite de São Paulo. Foi a partir dessas doações, junto com várias aquisições de objetos de outras classes sociais, que surgiu o questionamento que organiza a exposição Casas e Coisas, com a curadoria da Vânia.
As pessoas de outras camadas da sociedade não apareciam para doar seus objetos, mas também porque elas deviam sentir que aquele museu não era para elas, né? Pois é, mas a partir dos anos 90, o museu passou a ter esses recortes temáticos, com políticas mais claras sobre que tipo de objeto podia deixar o acervo mais diverso, para representar melhor as sociedades de épocas diferentes, sabe? As doações de famílias ricas continuam até hoje, porque uma coisa não exclui a outra. Mas começou uma política de aquisição de objetos específicos e de grupos sociais diferentes. Na própria exposição Casas e Coisas, a Vânia já incluiu objetos de várias origens. E nem tudo é doação. Os próprios professores e pesquisadores do museu vão atrás de comprar esses objetos. Por exemplo, na rua 25 de Março, que é uma área comercial muito conhecida em São Paulo. Eles chamam isso de ir a campo. A Vânia deu um exemplo de coisas que estavam faltando no acervo do museu e que eles acharam importante ir atrás. Eu vou agora montar a exposição, mas o museu não tem esse acervo, não tem aquela categoria, não preciso ir atrás. Mas ao ir atrás, aparecem outras coisas. Então, essa longa duração, se é que eu posso dizer assim, né, do século XIX até 21, foi percebida na hora de adquirir as coisas. Comprei, por exemplo, de um rapaz de Jabuticabal. Ele ofereceu nas redes uma coleção de liquidificadores e batedeiras da Arno e da Valita. Isso, a exposição estava em curso. A gente não tem uma série desses artefatos, a gente adquiriu. A gente tem uma espécie de comissão, de grupo de doação, em que a gente discute se é pertinente ou não essa doação entrar. A gente é proativo na aquisição de algumas coisas. Por exemplo, a gente acabou de adquirir uma coleção de cartões postais imensa. São milhares. Você quer estudar paisagem urbana? Você tem ali milhares de postais que mostram isso. E você vai comparar com as pinturas de paisagem que você tem do seu acervo. Então, são todas coisas que a gente busca que sejam consistentes para constituir as nossas coleções. A gente tem um problema de espaço seríssimo, porque o museu foi reaberto só com exposições e nós estamos em 7 casas alugadas em torno do museu, no Ipiranga. Nossa próxima ambição é construir um prédio técnico em que a gente possa reunir todos esses setores do museu para ter espaço para adquirir, por exemplo, mobiliário. O mobiliário é super importante para nós, mas ele é imenso. A gente falou no início do episódio, né? Lembra do número? 400 mil objetos, é muita coisa. E tem uma coisa que eu adoro. Tem um outro acervo dentro do museu que não é só para o público ver. Alguns objetos o público pode tocar, sentir. Nem preciso dizer que é um sucesso com as crianças, né? Esse aqui é contemporâneo, recente, mas ele também está ligado aos objetos do lar, né? Que são ligados à mulher. Muita coisa da cozinha é associada à mulher, né? Essa que tá falando é a Denise Sandovetti, professora do Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico, que fica no bairro do Ipiranga. A gente acompanhou uma visita ao museu com alunos do 8º e 9º anos. Todos eles têm algum tipo de deficiência visual. E a Denise tá com uma aluna que tem deficiência visual total, tanto que ela usa até uma bengala. E enquanto a aluna toca os objetos, ela tá explicando o que é cada um. É a mesa que tem 3 tipos de jarra de abacaxi. Aí aqui do lado você tem outra louça, que é assim, também, que é um de porcelana, o mesmo formato de abacaxi também, nessa grande. Tem cabelo do suco aí, né? Aí tem mais uma vidro, também com essa textura, com metal, né? Maior. Essa visita aí foi feita para 21 alunos e 4 professores. No começo da visita, eles foram divididos em 4 grupos, cada um com um educador diferente. Eles passaram por algumas salas de uma exposição que chama Para Entender o Museu, foram para o Salão Nobre ver o Independência ou Morte e depois foram parar na exposição Casas e Coisas. A gente está numa exposição que chama Casas e Coisas. Lembra que a gente viu vasos, partilha no telefone lá embaixo? Quem está acompanhando esse grupo é o educador Guilherme Trevisan. Essa exposição ela vai aprofundar aquele debate que eu falei para vocês, como os objetos constroem a identidade da mulher e como os objetos constroem a identidade do homem. Essa sala que a gente está agora, o nome dela é uma pergunta, objetos femininos, então são objetos que dialogam com o vaso que a gente põe embaixo. Materiais frágeis, com a temática das flores e tudo mais, para construir a identidade de uma mulher frágil.
Nessa sala, os alunos comentaram que pareciam objetos de casa de vó, que é uma coisa que muita gente comenta quando visita essa exposição. Rola essa identificação na hora. Casa de vó. Lembra lá embaixo que eu falei pra vocês do vaso? Que ele era de porcelana, tinha rosas e tudo mais. Então esse cheiro também das rosas, ele é muito associado à mulher, que é uma forma de você se sentir cuidado. Por isso que é cheiro de amaciante também. E não ficar só naquela visualidade das mulheres vestindo roupa com rosa e tal, mas também no cheiro. E a gente esqueceu de comentar também que, além de ter objetos para serem tocados, tem também objetos que podem ser cheirados. Os cheiros ficam dentro de uns potes de tempero e as pessoas podem abrir a tampa de plástico e sentir o aroma que sai deles. Isso ajuda a criar também uma experiência de imersão na exposição. E quem ajuda a propor isso é o educativo do Museu do Ipiranga. Bom, meu nome é Denise Peixoto, eu sou educadora, sou agora supervisora de uma seção de educação, museografia e ação cultural, uma seção que abrange essas áreas. Minha história no museu começou há 24 anos. Antes de continuar, eu tenho que contar para vocês que a Denise Peixoto foi minha chefe quando eu fazia estágio como educadora no Museu do Ipiranga, entre 2010 e 2011. Então foi uma alegria esse reencontro depois de todos esses anos. O setor de atividades educativas de um museu é tipo a linha de frente no atendimento aos grupos de visitantes, com o objetivo de criar reflexões no público. Tanto alunos de escolas quanto professores, grupos fechados e até quem visita no fim de semana. O pessoal do educativo ajuda nessa relação com o público. Não é só ficar na frente de cada objeto falando um texto decorado. É ajudar o visitante a pensar de forma mais profunda sobre o que ele está vendo e ouvindo. O educativo também organiza material de apoio para as escolas e realiza a formação de professores, assim como organiza propostas de atividades para os mais diferentes grupos. O setor também trabalha junto com os curadores na formação das exposições para tornar elas mais acessíveis, tanto nos textos que falam das exposições, quanto no modo de pensar os objetos. E como a gente está ouvindo, nem sempre os visitantes estão literalmente vendo e ouvindo, porque o público que visita o museu hoje é muito diverso, inclusive as pessoas com deficiência. A acessibilidade tem sido um dos principais objetos de estudo da Denise. É considerar que nessa diversidade existem corpos diferentes, existem maneiras diferentes de se estar no mundo, existem formas diferentes de se relacionar com o ambiente social, com o ambiente museológico, e que quem planeja, ainda mais sendo uma instituição pública, que seus recursos são públicos. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a ideia de que a gente consiga incorporar que desde o momento que eu vou conceber algo, pensando que uma pessoa cega vai visitar, que uma pessoa surda vai visitar, e quais são as barreiras, então, que eu tenho que eliminar? Eu tenho que deslocar para a gente compreender que essa percepção da deficiência, ela se dá e se agrava, porque ao estar no mundo, esse corpo com impedimento, isso não é uma terminologia minha, né? Não é um conceito desenvolvido por mim, muito pelo contrário. Tem muita gente, uma das pessoas conhecidas é a própria professora Débora Diniz, que ao definir o que é deficiência, ela tenta trazer essa perspectiva de que nós, seres humanos, né, nós habitamos corpos diferentes. E existem corpos com impedimentos, de ordem sensorial, de ordem física, mas é na experiência do mundo que esse impedimento, né, ao se deparar com as barreiras, se instala essa questão daquilo que a gente então precisa tanto, muitas vezes, militar, que é falar de acessibilidade, falar de inclusão e tal, porque a sociedade ainda não pensa com essa lógica e os museus não, também. E inclusão não é fazer coisas específicas para pessoas com deficiência. É fazer com que todas as pessoas consigam se relacionar com tudo que está no museu. Então, cada exposição tem que levar isso em conta desde a origem. Quando a gente pensava na exposição do museu, a gente não queria fazer uma para-exposição. A gente queria que todas essas soluções estivessem integradas, estivessem de uma forma orgânica, compartilhada por todos e não só pela pessoa com deficiência. A pessoa com determinada deficiência vai usufruir daquilo de uma maneira, o outro de outra maneira. Então, promover experiências compartilhadas, né? E integrada à narrativa da exposição. E não depois que a exposição está pronta, puxa, o que a gente vai fazer agora para uma pessoa? Não, vamos pensar, enquanto estamos pensando a exposição, estamos pensando como isso tudo vai estar apresentado para os diferentes perfis de público.
Por exemplo, na exposição Casas e Coisas, que a gente citou várias vezes aqui no episódio, tem uma jarra de abacaxi. Mas dá para perceber esse objeto de formas diferentes. Tem uma jarra de louça, mas também tem uma de plástico que pode ser tocada e sentida. E essa variedade foi sentida pela aluna do Colégio Padre Chico. Mas não é só para pessoas com deficiência visual. É para todo mundo que quer aprender mais com o toque daquele objeto. O próprio prédio do Museu do Ipiranga teve que passar por uma reforma profunda para ficar mais acessível. Antes da reabertura, em 2022, não tinha um elevador que chegasse no primeiro andar, onde fica a tela Independência ou Morte, que é o objeto mais conhecido do museu. O banheiro só tinha no subsolo, e só dava para chegar lá descendo uma escada. Agora a arquitetura está muito mais acessível. Isso é o mínimo, né? Para trabalhar nessa área, a pessoa precisa rever os próprios preconceitos o tempo todo. Da mesma forma que a curadoria do museu está tentando incluir novas vozes de sujeitos historicamente apagados, as soluções de acessibilidade permitem que essas pessoas com impedimentos visitem o prédio e criem suas memórias com o museu. Isso se reflete na própria arquitetura do prédio. A gente nem percebe aonde a gente está sendo capacitista. Eu acho que assumir que o capacitismo nos ronda, assim, né, o primeiro passo, né? Eu acho que existem outras maneiras de fazer exposição que talvez a gente ainda nem experimentou. Eu não estou nem dizendo que eu saiba qual é, tá? Eu estou dizendo assim, que talvez a gente vá ter que ir experimentando, fazer do museu um laboratório mesmo, ainda mais um museu universitário, para uma experimentação de outras formas de se apresentar, de se compor uma expografia. A gente tem tentado fazê-lo de uma maneira qualificada. A gente quer envolver mais pessoas com deficiência, né, nessa discussão, porque eu acho que esse é um ponto de avançar, as instituições em geral. Então, a gente está tentando trazer para a equipe pessoas com deficiência também, porque senão a gente fica falando por eles, né? Agora, vamos voltar para ouvir como foi o fim da visita? Pessoal, vamos descer? Nessa hora a gente desceu, ficou mais um pouco no saguão e depois foi para uma sala do educativo para finalizar a visita. Vamos por aqui, ó, pra gente descer mais para frente. A Denise Sandovetti, a professora da escola que estava acompanhando a visita, contou que só um aluno que estava ali, que chama Guilherme, já tinha visitado o museu. O resto estava conhecendo o prédio pela primeira vez. E ela perguntou para os alunos o que eles mais tinham gostado. A maioria disse tudo. Porque assim, eles têm contato com o museu mais acessível, né? Faz muita diferença. Primeira vez de muita gente, né? Muita gente, acho que só o Guilherme, que não tá aqui, que já foi, tá no outro ponto. Acho que é só. E aí, o Guilherme gostou? O Guilherme falou que foi da hora. Foi da hora? Ele já tinha vindo aqui, então eu perguntei. Com a família? Muito ansioso. Ele tava muito ansioso. Eu fui na escola 7 horas da manhã, ele tava muito ansioso. Hoje, o educativo do Museu do Ipiranga tem um acervo didático com mais de 300 objetos. É uma outra reserva técnica, e eles são usados tanto para os grupos fechados, principalmente as escolas, mas também para serem integrados nas exposições. São objetos que estão dentro do museu, mas têm outra natureza, têm um significado diferente, né? Qualquer objeto, por mais comum que seja, tipo um papel de bala, quando ele entra para o acervo do museu, ele acaba ganhando um outro status. Ele vira um documento de alguma coisa ou de algum período que precisa ser catalogado, conservado, estudado e comunicado. Muito legal isso que você falou, Rodrigo. E falando em objetos, o que você acha da gente conhecer um objeto que não está mais no acervo do museu? Não está no acervo? Porque as formigas, por exemplo, não estão expostas, mas estão no acervo, né? Você quer falar de um objeto que saiu do acervo? Isso, mas não agora. No próximo episódio. Ah, bom, curti. Só que agora eu fiquei curioso para saber que objeto é esse tão importante que, mesmo já tendo saído do acervo, merece destaque num episódio. Imagino que ele diga muita coisa sobre a trajetória do museu. Pois é, mas isso a gente vai descobrir no episódio 3. Meu fone de ouvido já tá pronto. Pensar o Presente, Histórias de um Museu em Transformação é um podcast do Museu do Ipiranga, produzido pelo Estúdio Novelo. A coordenação, a pesquisa e o roteiro são da Paula Carvalho. O Rodrigo Alves faz o tratamento do roteiro. A produção é da Ashley Calvo.
A montagem, a sonorização e a mixagem são da Mariana Leão. A trilha original é da Estela Nesrini, com colaboração dos músicos Jordi Amorim, Afroju Rodrigues e Amon Medrado. Usamos música adicional da Blue Dot. A direção de locução é da Mica Lins. Nós gravamos as entrevistas no Confraria de Sons e Charutos e no Agência de Podcasts em São Paulo. A gravação de locução foi no estúdio Trampolim, em São Paulo, e no estúdio Vison Digital, no Rio de Janeiro. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca, a gerência de parcerias é da Luísa Sade e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A coordenação de produto é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição dos episódios com o apoio da Isabel de Santana. O Museu Paulista da USP tem direção de Paulo César Garcês Marins e vice-direção de Maria Aparecida de Menezes Borrego. A curadoria-chefe é de Aline Montenegro Magalhães. A Fundação de Apoio ao Museu Paulista tem direção de Mário Mazzilli. A direção administrativo-financeira é de Rogério Éfori. A comunicação e as relações institucionais estão sob direção de Tato Carbonaro. Na equipe de comunicação, Ana Paula Dias e Marcelo Argolo. A comunicação visual é da Lilian Irata. E a consultoria de marca e gestão de projeto é de Lara Alcadipani. Todas as informações sobre as formigas vestidas foram tiradas do artigo Insetos em Presépios e as Formigas Vestidas, de Jules Martin, 1832 a 1906. Uma curiosa manufatura paulistana do final do século XIX, escrito por Dante Martins Teixeira, Nelson Papavero e Miguel Angel Monet. Agradecimentos especiais ao Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico. Eu, Paula Carvalho, apresento essa temporada na companhia do Rodrigo Alves. Até semana que vem, Rodrigo. Até mais, Paula. Esse podcast foi realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura com patrocínio de Shell e Vale. Uma realização da Fundação de Apoio ao Museu Paulista e Ministério da Cultura e do Governo Federal, do lado do povo brasileiro.